Bom, hoje, antes da gente fazer a leitura, eu pensei em trazer alguns assuntos que a gente tem trabalhado no grupo de quinta-feira, Animismo e Sonho. Enfim, de modo mais resumido aqui, mas me parece bem instigante assim, essa pesquisa sobre os sonhos, então eu queria compartilhar também com quem não participa, né, do grupo. E então eu queria começar pensando um pouco o sonho na psicanálise, o sonho no pensamento indígena, num pensamento mais animista, e começar a pensar como que isso fica para a esquizoanálise, né? Apesar de início não ter muitas referências. Me parece que tem uma referência sobre o sonho num anexo do Antiédipo, mais para o fim, né? Então, a gente vai chegar nisso mais para frente. Mas tem algumas indicações, por exemplo, no livro do Guattari chamado Máquina Kafka, né, em que ele trabalha sobre os sonhos do Kafka. Então, começando pelos sonhos na psicanálise, só tentando imaginar, a princípio, o contexto em que o Freud vai abordar a questão dos sonhos, né? Me parece que existiam na época dele algumas tendências ali. E uma tendência mais popular, né, que do povo, que estaria relacionando o sonho, às vezes, a profecia, a previsão, a uma interpretação, digamos, simbólica, mais símbolos universais, né, generalizados, assim. Então, certamente, os familiares do Freud, né, enfim, havia isso, né, essas crendices sobre os sonhos. Por outro lado, em 1871 é publicado um livro chamado Primitive Culture, do Taylor, que é um antropólogo. Se não me engano, o Freud o cita no Totem e Tabu, que vai falar, é um inventário assim de bibliográfico, né? Bibliográfico e etnográfico sobre os sonhos entre povos tradicionais, né, que o Taylor chamava de selvagens ou primitivos. E nesse inventário, o Taylor mostra que para esses povos, sonhar é uma espécie de voo da alma, uma espécie de desintegração da pessoa também. E nesses voos, nessas saídas que a alma faz do corpo, haveriam encontros com outras almas, com os outros espíritos. E a partir disso, o Taylor vai conceitualizar justamente o animismo, essa crença de que até mesmo seres que nós, objetos, né, coisas que nós consideramos inanimadas, têm alma. Os animais possuiriam alma, as plantas possuiriam alma, as pedras, as montanhas, os fenômenos da natureza. E o Freud encontra ainda uma outra tendência, que é uma tendência mais cientificista, né? Que estaria ali na neurologia, na psiquiatria, que referia os sonhos como uma espécie de subproduto do sono, considerando às vezes o sonho como uma espécie de resto, de lixo, de atividade de gestão, né, das vivências diurnas. E, e o Freud, diante de tudo isso, vai empreender uma autoanálise, né? Estava analisando pessoas, mas também vai empreender uma autoanálise dos próprios sonhos, e vai lançar uma hipótese que já aparecia aqui e ali, né? Por exemplo, na literatura. Na literatura, às vezes, a gente vê essa questão do sonho como um desejo, né? Como um desejo a ser realizado. Mas o Freud vai formalizar
essa hipótese e vai dar certos nuances a ela. Então, no Freud, o sonho aparece como um desejo infantil, onipotente, algumas palavras para ele, que às vezes aparecem no Freud: onipotente, alucinatório, egoísta. Então, as imagens que aparecem no sonho, na psicanálise, são projeções da própria psique do sonhador. Freud fala também do sonho como um pensar por imagens, né? Ao contrário do pensamento acordado, diurno, que pensa por conceitos, o sonho continuaria pensando, só que por imagens. De certa forma, é dessa maneira que o Freud vai empreender análises de sonhos, né? Ao longo da sua obra, há várias análises de sonhos, e o sonho da injeção de Irma, tão importante aí para a psicanálise, o sonho do espírito do filho morto, né? Que volta para falar com o pai. Mas, mesmo nesse sonho do espírito, em geral, o Freud tem essa interpretação muito solipsista, né? Subjetivista. Apesar disso, como que as coisas com o Freud nunca são unívocas, sempre são ambivalentes, sempre há múltiplas tendências, a gente vê outras linhas do pensamento dele que indicam não uma psique fechada, mas uma psique porosa, aberta ao fora, né? Basta a gente ler um texto como Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ele mostra como que a constituição psíquica se dá por identificação com os outros. Então, o interno é constituído do externo, é constituído das relações. Só que mesmo assim parece que, mesmo quando ele pensa essa psique aberta, é como se ela fosse progressivamente se fechando ao longo do desenvolvimento psicossexual, do complexo de Édipo, a ponto do Freud às vezes considerar, por exemplo, animais, por exemplo, né, como no texto sobre o pequeno Hans, o Homem dos Lobos, que os animais seriam representações dos pais, né? Os pais constituiriam uma primeira série, primeiros termos de uma série identificatória, e tudo que aparece depois é uma representação dessas duas figuras originárias ali, dessa cena primitiva. Então, de certa forma, por isso que a gente diz que o inconsciente freudiano é fantasmático, né? Que tem uma relação ali primitiva com os pais, e a partir dali a psique como que se fecha, e as demais relações entram para essa série, da mãe ou do pai, da relação com a mãe ou da relação com o pai. Então é como se a gente tivesse que esperar outros psicanalistas para avançar na questão do sonho, né? E, por exemplo, a escola inglesa, Winnicott, Bion, trouxeram questões muito importantes aí para deslocar esse pensamento sobre o sonho, né? Questão no Winnicott do objeto ou do espaço transicional, né? Abre espaço aí para essas reflexões. Por outro lado, uma certa linha francesa também, da psicanálise francesa, com René Caes, Didier Anzier, pensando os sonhos no contexto de grupo, no contexto de família, no contexto de casal, vão mostrar aí como que o sonho não era tão egoísta assim, como pensava o Freud, né? A ponto do René Caes, num livro chamado A Polifonia do Sonho, chegar a dizer que não existe apenas um umbigo do sonho, mas dois umbigos. O primeiro umbigo do sonho é fincado na experiência corporal, somática. Tem relação com esse egoísmo que o Freud referia. O segundo umbigo do sonho seria um umbigo
intersubjetivo, transsubjetivo. Seria um lugar nos sonhos que nos liga aos outros inconscientes, aos envoltórios psíquicos coletivos. Então, o René Caes tem um livro bem interessante chamado A Polifonia do Sonho, que explora tanto na literatura psicanalítica quanto em experiências clínicas que ele conta. Mas, digamos que, mesmo nesses avanços da psicanálise, é difícil alguém que tenha pensado, por exemplo, esses sonhos com os outros não humanos, esses sonhos para além, por exemplo, do grupo, do casal, da família. De algum modo, isso aparece na obra do João Percy Schiavon, quando fala do inconsciente, da pulsão, como ao mesmo tempo algo singular e extrapessoal. E parece que o Percy Schiavon também vai um pouco na linha do Deleuze e Guattari, de pensar, não, os animais que aparecem nos sonhos, eles não são fantasmas, não são representações que entram na série dos pais, são devires, são forças com os quais nós estamos em relação. Mas me parece que digamos, a dimensão em que a gente vai ainda um pouco mais longe, assim, no pensamento sobre os sonhos, é com a antropologia e com o pensamento indígena. Por exemplo, quando no livro A Queda do Céu, o Davi Copenaua vai falar das interações dos xamãs com os chapiri, ele está falando de sonhar. O sonhar para os Yanomami tem relação com o uso das plantas de poder, ou plantas alucinógenas, como quiserem aí chamar, né? Por outro lado, mantendo um pouco essa diferença entre um sonho noturno e um sonho visionário, digamos assim, a gente tem o relato de um antropólogo chamado Peter Gall, que estuda povoados andinos, né, no Peru, Baixo Urubamba, e praticando o que ele chama de antropologia simbólica, ele vai descrever 4 estados corporais, que seriam o sono, ou melhor, o sonho, a embriaguez, o adoecimento e a alucinação. Esses estados corporais, eles estão ligados, eles são espécies de índices, de marcadores de uma série de atos praticados pelas pessoas. Atos ligados a objetos. Então, por exemplo, o sonho é um índice da boa alimentação durante o dia e do cuidado entre as pessoas de um povoado. As pessoas que sonham é porque comeram bem e foram cuidadas. Daí a ideia de parentesco nesses povoados. O parentesco não tem a ver aqui apenas com a filiação, por exemplo, ou com a aliança por casamento ou a adoção. O parentesco é parente quem cuida, ou quem é cuidado. É o cuidar que coloca as relações de parentesco. Então, o estado do sonho, para eles, é uma contração de toda uma série de atos praticados durante o dia, como a caça, a pesca, a circulação de alimentos, a alimentação, que culminam no sonho, enquanto uma experiência positiva, ligada a um viver bem.
O contrário do sonho é a insônia. Quem tem insônia é que não se alimentou bem, quem fica virando na rede, com fome. E essas pessoas que têm insônia, elas pensam nos parentes que moram em outros povoados. Sentem vontade de deixar o próprio povoado. Sentem nostalgia pelas pessoas que elas perderam, pelos mortos. Elas são chamadas pelos espíritos dos mortos nesses estados. O sonho, as imagens que aparecem nos sonhos, nesses povoados, elas são sempre analógicas, elas são simbólicas. A leitura delas se dá através de correspondências, de analogias. Então, o que aparece no sonho, uma imagem não é ela mesma. Ela indica outra coisa. Uma imagem é algo manifesto, referente a algo latente. Por outro lado, o adoecimento para eles, ou melhor, eu vou falar primeiro da embriaguez. A embriaguez, ao contrário do sonho, ela não é só positiva. Ela pode ser positiva ou negativa. Ela está ligada ao objeto cerveja de mandioca. Ela é positiva porque ela coloca os habitantes do povoado em socialização. As pessoas ficam felizes, alegres, espontâneas, para fora, a ponto delas migrarem para outros povoados, convidarem as outras pessoas para as festas. Está ligado a um contexto festivo, de um festival. Então, nesse sentido, as pessoas socializam mais quando bebem. Só que, ao mesmo tempo, tem uma dimensão negativa na embriaguez. A dimensão negativa está ligada aos adultérios que acontecem e até brigas, né, decorrentes disso. E, por outro lado, ao abandono das crianças. Né? Quando os pais estão embriagados, as crianças ficam muito tempo sem comer, elas são meio que deixadas de lado, eles não vão caçar. E, bom, passando ao adoecimento, eu só vou terminar aqui o raciocínio, Felipe, aí você faz a pergunta. Pensando no adoecimento, esse é sempre negativo. O adoecimento, às vezes, está ligado, por exemplo, aos alimentos que se come. Porque o alimento pode querer se vingar de você. São doenças provocadas por essa vingança do alimento. Acho que chama Manchari, se não me engano. E esses adoecimentos podem ocorrer também por ou é uma vingança da comida ou é um feitiço de alguém. E o feitiço, o Peter Gal nos indica que geralmente é lançado por alguém que foi traído durante aquelas socializações a partir da embriaguez. Ou por alguém que foi traído, ou por alguém que quer a mulher ou o homem de outra pessoa. O adoecimento é um estado em que a pessoa se recolhe para a sua própria rede, desce o mosquiteiro, mesmo durante o dia, e, de certa maneira, é mal visto pelos outros, pelas outras pessoas, porque alguém que está adoecida não pode cuidar dos outros, não pode participar das atividades sociais, coletivas. Então, essa pessoa é meio que esquecida ali. O Peter Gal relata que é mal visto pelos outros quando alguém não está doente, por exemplo, está durante o dia com o mosquiteiro baixo. Né? Isso indica, por exemplo, que a pessoa não está participando das atividades coletivas, que ela está, de alguma maneira, se aproveitando das outras, né? Do trabalho das outras. E, por fim, a alucinação. A alucinação são estados
provocados pelo uso de substâncias, de plantas de poder, ou plantas alucinógenas, que é o termo que ele usa. E a alucinação, diferente do sonho noturno, são imagens reais. Aqui a gente não está lidando com analogias, ou um conteúdo latente, um conteúdo manifesto. De fato, se visitam pessoas, se visitam outros reinos, outras dimensões. E aquilo que é visualizado durante esses estados é dada muita importância. São geradas práticas eficazes a partir disso que é visto. Uma das coisas mais importantes ligadas a essa atividade, às alucinações, é o suporte à caça. Em várias sociedades indígenas, tradicionais, um dos maiores usos para esse estado alterado do corpo, eles falam alterado do corpo e não da consciência, está ligado a esse suporte à caça, mas não só, como a gente vai ver em outro momento. Mas só para vocês verem como que parece que em alguns lugares, em alguns grupos indígenas, em algumas sociedades tradicionais, o sonho noturno é uma coisa. E o sonhar anímico é outra coisa. Um sonho está ligado ao sono, às analogias, e o outro está ligado ao uso de plantas alucinógenas e visões reais. Por outro lado, naquela antropóloga chamada Nastasia Martin, que escreveu Escute as Feras, ela tem um outro livrinho chamado O Regressar da Noite. E ela mostra que entre os Even, grupo indígena, grupo do norte da Sibéria, o sonhar anímico se dá dentro do próprio sonho. Eles não têm, ou pelo menos ela não relata o uso de alucinógenos ou plantas de poder. Então é dentro do próprio sonho noturno que há essa divisão entre sonhar consigo mesmo ou sonhar com os outros. Sonho projetivo, sonho anímico. Então, entre os Even, essa questão do sonho noturno e do sonho produzido por alucinógenos não existe. É dentro do próprio sonho noturno que há essa diferença. E alguns desses antropólogos, então, criticam a psicanálise, porque o Freud só teria visto, então, uma modalidade do sonhar. Só teria abordado o sonho narcísico, sonho consigo mesmo. Se a gente for ler Freud e outros psicanalistas, a gente vai ver que não é bem assim, que há nuances sobre isso. Eu acho que os antropólogos, às vezes, também fazem um certo reducionismo nessa leitura do Freud e da psicanálise. Mas é algo importante, nítido, que também há uma prevalência, sem dúvida, na psicanálise desse sonho edipiano, onipotente, alucinatório, né? Alucinatório aqui num mau sentido, não no sentido real lá dos indígenas. Por outro lado, nessas sociedades animistas, né, a gente vê esse sonho anímico, esse sonho com os outros. Esse sonho que não só dá suporte à caça, mas constitui uma espécie de cosmopolítica, de relação ecossistêmica com os outros não humanos aqui, no caso. Há alguns relatos, por exemplo, que durante o sonhar, o sonhador encontra o animal não na sua forma animal, que seria um invólucro, uma fantasia, uma máscara, mas como humano. Como um centro de intencionalidade. Com alguém que se pode negociar, que há uma diplomacia
a ser realizada. Então, a interlocutora da Anastasia Martin, que é a Dária, a Anastasia conta uma situação em que a Dária sonha à noite com peixes, eu não lembro, acho que talvez são salmões, onde eles iriam estar, e ela vai lá de manhã e pega os salmões. Aí vai uma outra pessoa lá do grupo pescar depois e a pessoa não pega. E a Dária meio que zomba dessa pessoa, diz: não adianta ir pescar se você não sonhar antes. Então esse é o típico sonho de suporte à caça ou à pesca, né? Mas tem um outro exemplo que ela dá muito bonito, eu não sei se vou trazer hoje ou algum outro dia, que implica toda uma cosmopolítica, toda uma relação ecossistêmica. Bom, antes de eu seguir, Felipe, quer perguntar alguma coisa? Quero, João. Teve uma hora que você citou um negócio aí, eu fiquei pensativo até agora, não parei de pensar nisso, que é, eu vejo assim, se por um lado a psicanálise, que você falou sobre substâncias, plantas, álcool, etc., né? Se a psicanálise vai ler majoritariamente as coisas sob uma chave neurótica, na minha opinião, de dependência química, de patologização do outro. Não estou falando que isso deva ou não ocorrer, só estou falando que é o que ocorre. Né? É, como você acha que a esquizoanálise procede, por exemplo, no caso da produção do corpo drogado, por exemplo, no caso da produção do corpo alcoólico, por exemplo, no caso da. Então, como você acha que. Não o como, mas você acha que a esquizoanálise mobiliza de uma maneira específica a esquizoanálise esse tipo de conteúdo, assim como a psicanálise, a meu ver, mobiliza de um certo tipo de jeito, que torna-se cada vez mais. Bom, que é de um jeito específico também, enfim. Queria saber a sua opinião, tá ligado? Não sei se eu me expressei bem, não quis dizer que não há alcoolismo, pelo amor de Deus, esse tipo de coisa não é isso que eu tô falando. Só tô perguntando como é esquizoanálise. Uhum, certo. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar a relação entre produção desejante e produção social na psicanálise e na esquizoanálise, para falar disso. Na, na psicanálise, o campo social é, de certa maneira, transcendente com relação ao desejo. O campo social é fundado, a humanidade é fundada para a psicanálise a partir do recalcamento dos desejos incestuosos. Então, as pessoas precisam recalcar o próprio desejo para que se constitua a civilização. Isso é descrito lá no Totem Tabu, pelo Freud. Né? Então, o recalcamento do desejo é uma condição ontológica do humano. Antes não haveria humano, são as hordas primitivas que o Freud descreve. A partir desse recalcamento do desejo para a constituição da sociedade, do humano, ocorreria o que o Freud chama de mal-estar na civilização. Ora, se o desejo tem que ser recalcado, esse desejo vai ser transformado em sintomas a partir do recalcamento. Sintomas histéricos, obsessivos, compulsivos, fóbicos. Né? A ponto aí que a droga ou o álcool poderia ser lido na psicanálise a partir de um desequilíbrio no registro das pulsões orais. Né? Então, o drogado é aquele que está querendo voltar ao seio materno, né? Voltar lá a uma fusão com a mãe, recusar a diferença, recusar a própria singularidade, recusar a existência em nome desse desejo que já é saciado na fonte. Então, esse recalcamento do desejo produziria os transtornos, né? Ou as estruturas, melhor dizendo. Né? A psicanálise não se constitui como uma psicopatologia, ela não patologiza tudo, ela, na verdade, indica produções de subjetividade.
A histeria, a fobia, a obsessividade, antes de serem psicopatologias, na psicanálise elas são produções de subjetividade, condições desejantes a partir de uma relação com o campo social que recalca o desejo sexual. Então, em todo caso, como eu dizia, há uma transcendência do campo social com relação ao desejo. Para o campo social ser constituído, ele se constitui pelo recalcamento do desejo sexual, não sem muitos prejuízos sintomáticos, né? Não sem a constituição de vários territórios ali, que vão viabilizar o desejo, só que desfigurado, né? A histeria direciona para o corpo o desejo recalcado, para a somatização. A fobia direciona para um medo, o medo de alguma coisa, a fobia com relação a um lugar, a uma pessoa, um animal. A obsessividade para uma relação de compulsividade, por outro lado, culpa, por outro lado, autopunição. É assim que os desejos vão sendo desfigurados e experimentados de maneira desviante, né? De maneira indireta, pelas sintomáticas. Na esquizoanálise, gente, a produção desejante e a produção social são imanentes uma à outra. Não há desejo que não seja ao mesmo tempo social e não há sócios que não seja desejante. De certa maneira, na esquizoanálise, o conceito de recalcamento perde, em grande medida, a sua importância. Com isso, a produção de corpos, o corpo drogado, o corpo masoquista, corpo hipocondríaco, corpo paranoico, eles não são subprodutos do recalcamento do desejo que ocorreu para fundar a sociedade. Eles são modos, de fato, do desejo ser exercido num meio social, são máquinas. Então, quando o Deleuze e Guattari, no texto sobre os devires, no Mil Platôs, ou melhor, no texto sobre o corpo sem órgãos, no Mil Platôs, vão falar sobre esses corpos vitrificados, corpos catatônicos, corpos hipocondríacos. Eles vão dizer o seguinte: isso é montagem de máquina. Isso não implica necessariamente o recalcamento dos desejos sexuais. Há uma sexualização, há uma passagem de intensidade. Não há um corpo determinado a partir do complexo de Édipo e da sua resolução como fim da sexualidade. Há vários modos de experimentar um corpo. Então, cada um desses corpos é uma maquinação desejante. Eles dizem assim, que estes não sejam as melhores maneiras de experimentar o desejo, isso já é outra coisa. Mas são modos possíveis, são modalidades desejantes. Então, quando eles falam em como fazer para si um corpo sem órgãos, antes disso, antes de pensar essa prática do corpo sem órgãos, eles vão ter que passar por todos esses outros corpos, que são os riscos que a gente corre no exercício do desejo, na construção de um corpo sem órgãos. Da gente montar uma máquina que vai ficar ali, vai monopolizar o desejo, vai se constituir como uma ligação unívoca, vai paralisar as outras máquinas. Ora, vocês poderiam me perguntar, como que o drogado faz passar a intensidade? Pela droga e pelas doses diárias. O dia não clareia, não fica colorido enquanto ele não fez o primeiro uso lá no dia. Ele não vai comer, ele não vai se alimentar antes do uso. Ou depois de se alimentar, ele precisa ter o uso. É como se a droga fosse marcando os horários, os afazeres, balizando tudo que uma pessoa faz. Então, o corpo drogado se intensifica primordialmente pela via da droga. Por outro lado, o corpo hipocondríaco é aquele que passa a obter intensidades de uma atenção excessiva sobre os órgãos e de uma somatização desses órgãos. Essa é a máquina desejante do hipocondríaco, é aí que ele obtém intensidades.
No texto sobre o corpo sem órgãos, eles descrevem uma máquina desejante, um corpo sem órgãos masoquista, né? Todas aquelas amarrações, os cortes, o chicote, o papel das peles, o papel do látex, da bota, do couro, o olhar. Masoquismo é muito relacionado à relação com o objeto fetiche, né? A partir do qual fetiche pode ser um objeto, pode ser uma cena. Então a gente tem uma descrição no romance do Masoch, né? De um corpo masoquista, como que se obtém as intensidades masoquistas. Muito Então, foda, João. Obrigado. então o Deleuze e Guattari vão descrever justamente essas maquinações desejantes, como se faz passar os fluxos, diferentes modalidades de fazer passar os fluxos. E eles não colocam, digamos assim, eles não colocam isso no ponto de vista de uma patologia e também não do ponto de vista de uma estrutura, mas de territórios. A gente poderia falar também de modalidades. Me lembro que no Conversações, o Deleuze, ele coloca... no Conversações que ele coloca assim, a grande questão, alguma coisa assim, né? A grande questão passa por saber como produzir um corpo drogado sem precisar da droga. Ele coloca uma coisa assim, sabe? Acho muito interessante, por exemplo, esse tipo de... Ele, citando o Henry Miller, ele fala como se embriagar com água pura. Uma questão que ele coloca. Então, a questão é, para não constituir uma norma, eu acho que tampouco a psicanálise constitui uma norma do normal, mas tem a questão da resolução do complexo de Édipo e das direções que pode se tomar a partir daí, né? Mas o Deleuze e Guattari, pensando a partir de territórios, a questão para eles é, bom, talvez haja a produção de corpos mais alegres que outros, mais potentes que outros. Mas todos esses corpos são legítimos. A vida sobrevive, na verdade, a vida se afirma fazendo passar a intensidade. Obviamente que sim, umas máquinas talvez sejam mais potentes que outras. Então, se você consegue montar uma máquina que você obtém efeitos semelhantes, você obtém graus intensivos semelhantes, destruindo menos o seu organismo, bom, talvez seja uma máquina mais interessante que uma que destrói mais. Você vai sustentar por mais tempo essa passagem da intensidade. Então, de alguma maneira, por exemplo, substituir um uso excessivo de substâncias que, em alguma medida, podem ser nocivas ao organismo, por exercícios de respiração, uma meditação sistemática, uma arte visionária, yoga, bom, talvez sejam modos menos destrutivos de produzir um corpo sem órgãos, de fazer passar a intensidade. Então, aqui, gente, o critério não é uma sexualidade que passa pela resolução do Édipo, consegue resolver melhor ou pior Édipo. Aqui o critério é da alegria e da tristeza. Então, o critério para avaliar uma máquina é o quanto ela te expande ou ela contrai a sua potência. É um critério
me parece mais singular que o critério psicanalítico de uma resolução do Édipo. Abre justamente a diferença e a multiplicidade. Ainda que haja ainda outras maneiras da gente pensar também pela psicanálise, né, essa singularidade. A questão do falo, por exemplo, no Lacan é muito mal compreendido, né? Quando a gente critica a questão da falta e do falo na psicanálise lacaniana, é porque também a gente não compreendeu bem, não foi suficientemente longe. Me parece que é uma crítica reducionista também. Por quê? Porque, de certa maneira, a problemática do falo e do objeto A no Lacan nos abre também para essa singularidade do desejo, né? O Guattari, de alguma maneira, admira o Lacan por ter começado a descodificar o objeto de desejo, né? O objeto A, o que pode ocupar o lugar do objeto A, os objetos que o Lacan vai pensando até chegar nessa concepção, né? O seio, as fezes, o olhar, a voz. Ele está descodificando o desejo. Ele está arrastando uma linha aí que o Deleuze e o Guattari vão esgarçar ainda mais. Com o conceito de devir, por exemplo, de exeidade. Então, o falo no Lacan, de modo algum, quer dizer um objeto que vai nos completar. Só a ilusão do falo é que pode prometer nos completar. O falo não é o órgão sexual masculino. O falo é justamente o exercício da diferença na psicanálise lacaniana. É o exercício de um desejo que nunca está onde pensamos encontrá-lo, que o tempo todo se desloca. Mas, enfim, isso é assunto para outro momento. Antes da gente começar a leitura, eu só queria concluir agora falando sobre um pouco ainda sobre a esquizoanálise, mas a questão do sonho, né? O Guattari vai falar assim, no livro Máquina Kafka: ali onde o Freud para a interpretação, ou seja, no umbigo do sonho, é ali que o Kafka começa. O umbigo do sonho, gente, na psicanálise tem relação com uma experiência ligada ao corpo e ligada à mãe. O sonho na psicanálise, da maioria dos psicanalistas, faz referência ao corpo materno. Porque o fundo do sonho, o umbigo do sonho, é aquele lugar onde nos liga, onde nós estamos ligados à mãe. A um passado em que o eu era indistinto do outro. A criança era indistinta da mãe. Então, quando se fala de umbigo do sonho, está se falando dessa tendência incestuosa, dessa realização de desejo egoísta, incestuosa, infantil do sonho. O que é um umbigo, né? Esse lugar onde a criança é separada, o cordão umbilical é cortado. Então, o umbigo do sonho faria referência a um momento em que a criança não seria separada da mãe. O eu não seria separado do outro. Isso é interessante. Só que é como se a gente tivesse que conceber esse umbigo como contemporâneo do presente. Ele não está ligado a um passado em que nós nos relacionávamos incestuosamente, de modo fusional com a mãe. Justamente o umbigo do sonho é o lugar onde nós estamos ligados ao fora. Mas o Freud pensa o umbigo do sonho como essa relação incestuosa com a mãe, como esses desejos egoístas. Então, a partir da obra do Kafka e de sonhos do Kafka que estão dispersos pelos diários, pelas obras dele, o Guattari vai dizer, onde o Freud para a interpretação é ali onde o Kafka começa. O sonho é uma experiência de criação. Os sonhos servem ao Kafka para ele produzir literatura, para ele pensar sobre o porvir. Então é uma abertura para o fora, mas o fora aqui não é a mãe, não é o incesto, não é aquele momento de indistinção como um passado
primitivo da relação com a mãe. É uma experiência extrapessoal, uma experiência coletiva, o sonho. Então, os sonhos do Kafka, ele usa os sonhos para refinar a literatura dele. Ele usa os sonhos para pensar a relação dele com os outros. A relação dele, por exemplo, com as mulheres da vida dele. Então, os sonhos no Kafka fazem parte integrante, uma das peças principais da máquina literária do Kafka. Vou trazer com mais detalhes esse livro do Guattari um outro dia, mas só para a gente ficar aí com um gostinho inicial, que realmente é muito interessante, assim, como que ele usa para produzir arte e para pensar a vida dele, os próximos passos da existência dele, digamos assim. Não é à toa que o Deleuze e o Guattari dizem sobre o Kafka que ele previu, ele antecipou as potências diabólicas do porvir, ligadas ao capitalismo americano, burocratismo soviético, nazismo. Isso estava numa dimensão de um inconsciente extrapessoal, e o Kafka capta isso pelos sonhos e projeta na escrita. Então, me parece que os sonhos kafkianos têm uma espécie de eficácia de uso xamânico no contexto ocidental. Uma cultura ali vienense também, né, centro-europeia, muito próximas do Freud. Tanto no tempo quanto no espaço. Vienense não, né? O Kafka morava em Praga, se não me engano. Mas é muito próximo, né? Também dá para dizer, né, João, que poderia acessar um campo de informação lá do Simondon. Por aí. Eu acho que todas essas conversas, né, todos esses autores, né, o Guattari falando sobre o Kafka, essas experiências que eu trago dos indígenas, esse campo pré-individual do Simondon e as informações a partir desse campo, a gente está falando da mesma coisa. O Guattari tem um conceito que ele vai usar, eu acho que tem até um vídeo, um filme sobre isso. Ele vai criar um conceito chamado animismo maquínico. Então, as máquinas desejantes e o corpo sem órgãos, gente, esses conceitos do antiédipo, eles nos abrem a um cosmos maquínico. O anímico é pensado no antiédipo a partir do maquínico. Porque esses fluxos e cortes de fluxos não estão baseados nessa antiga concepção do que é humano e do que não é humano. A gente não troca apenas entre humanos. A gente não troca apenas entre humanos e animais. A gente troca com pontos de vista, com fenômenos da natureza, com a Terra, com o Sol. Lawrence, tão próximo do Sol, Van Gogh, tão próximo do Sol. Acho que esse termo maquínico talvez se refira mesmo mais ao funcionamento, né? É isso? Exato. Esse funcionamento a partir de fluxo e corte. Isso. O maquínico aqui não é mecânico, digamos assim. É extremamente animado, esse maquínico. E o que eu venho tentando pensar a partir do Viveiro de Castro, dos pontos de vista, né, do perspectivismo, a afinidade potencial, a atração e a repulsão, é pensado no Deleuze e Guattari por fluxo e corte de fluxo. Então, é um outro modo de pensar também o perspectivismo, né? Me parece que o perspectivismo informa a esquizoanálise, bem como a esquizoanálise informa o perspectivismo. A gente só tem a ganhar, digamos, aliando os dois. Gabriela, quer falar alguma coisa? Só voltando à questão do umbigo do sonho, João, eu lembrei que, eu li em algum lugar, agora também não estou conseguindo lembrar, uma leitura de que o umbigo do sonho ele poderia ser também entendido ou lido como uma espécie de núcleo do real, nesse sentido de algo assim, de uma abertura
que o sonho também ele pode chegar em alguma medida, não sei se relacionado com esse aspecto do fora que você fala, né? Não mais do ligado à mãe, né? Mas de uma relação com o fora. E aí fica um pouco complicado, né? Dizer perguntar, né? Se seria possível olhar dessa forma, porque eu também nem lembro de onde que eu li dessa maneira, sabe? Mas para mim fez muito sentido, assim, pensar o umbigo do sonho como uma espécie de núcleo de real, né? Enquanto nesse movimento de algo de uma abertura e também pensando naquilo que o Lacan disse, né? Que o sonho ele pode ser levado até mais de 100 vezes ao tear, porque tem algo que se expande, que pode ir adiante, né? Que não se encerra nele mesmo. Certo. O Percy, por exemplo, trabalha nesse sentido que você fala, o umbigo do sonho, de fato, para o Percy situa o real, né? No Lacan, me parece que a gente poderia seguir isso também. Mas no Lacan, em outros psicanalistas, aí, por exemplo, Pontalis, me parece que fica sempre muito ambíguo, sabe? Porque o Pontalis, por exemplo, que critica justamente a gente fazer do sonho um objeto interno, ele fala do sonho como experiência, mas quando ele vai falar do umbigo do sonho, ele ainda remete ao corpo materno, a essa referência materna. Em outros, me parece também, muitos outros psicanalistas ainda mantêm esse referencial. E eu entendo que a gente pode até subverter esse corpo materno nesse sentido, sabe? Porque quando eles falam sobre isso, eles estão falando o seguinte, que o umbigo do sonho situa um tempo em que não havia separação entre o eu e o outro, entre o sujeito e o objeto. Mas a questão é, a gente vai pensar que o sonho está revivendo essa experiência incestuosa, em que o eu era indistinto da mãe e está voltando incestuosamente para a realização de desejo com a mãe, ou ele está abrindo no presente para a dimensão do extrapessoal, para essa abolição da separação sujeito-objeto. Se a gente pensa nesse segundo modo, aí eu concordo que o sonho, de fato, abre ao real, abre ao fora. Mas se a gente ainda fica muito preso a essa coisa do corpo materno como uma experiência antiga e passada de indistinção, aí a gente fica pensando o sonho como a revivescência do incesto. E parece assim, é muito pouco, né? Assim, você pensar em termos de experiência assim, do vivo, reduzir ao corpo da mãe é muito pouco, né? Eu acho assim, para mim, subverter isso seria pensar, então, bom, ao menos que seja um retorno ao corpo da mãe enquanto Gaia. Bom, aí outra coisa, que talvez em algum nível de indistinção com o outro, para mim faria mais sentido se tivesse num nível de agenciamentos de relações com o vivo, que aí não é a mãe, pai, Édipo, né? Enfim, núcleo ali, Édipo, aí dentro de enfim, né, de uma terra, né? Eu acho que tem algo mesmo anterior, né? De uma certa afetação que acontece, e aí a gente pode olhar a partir de uma indistinção, né? Que a gente não é, assim, isolado, né? Como se imagina que se seja, assim. Mas, de fato, acho que, para mim, subverter a coisa da mãe seria talvez pensar em outra mãe, mas não a mãe aí da família, né? Assim, é muito pouco, né? Sim. Retornar para isso, assim. Eu acho a maneira mais interessante de encaminhar esse assunto, Gabriela, de pensar que o que se estabelece é uma abertura. Eu acho ruim também usar o termo indistinção, sabe? É uma abertura, de novo, para o outro, né? E aí os psicanalistas, a maioria situa para esse retorno à indistinção com a mãe. Mas, de fato, não é... Me parece que não é com a mãe, para o incesto com a mãe, com esse anseio pela fusão de novo. Não é tentando realizar um desejo infantil que retornaria para a mãe, ou desejaria realizar o desejo de maneira onipotente. É abertura para a Terra, é abertura para Gaia, é abertura para o campo de força, para o campo de imanência. E a abertura atual,
Não a volta à criança que quer se meter no útero materno e ficar ali em estado catatônico. Há uma eficácia nessa abertura para o outro. E nesse sentido também fecha com a questão que eu estou começando a entender um pouco mais da informação no campo lá do Simondon mesmo, como uma informação que que sofre uma atualização a cada vez que se remete a esse campo, né? Como se a matéria, mesmo a forma, também fizesse uma atualização disso. Uhum. Aí, nesse sentido, talvez que eu peça e coloque a questão do umbigo como pulsional, né? Sim. Eu acho que a gente poderia pensar dois pares de opostos para opor a uma psicanálise mais ortodoxa a isso que a gente vem tentando pensar. Os pares de opostos são interno, externo, passado e futuro. Quando a gente pensa esse umbigo do sonho de modo mais ortodoxo na psicanálise, ele está fincado na experiência corporal, no interno, uma psique fechada, interna, e que fica revivendo nos sonhos, de maneira onipotente, o incesto com a mãe. Sabe, a maneira mais tosca e mais ortodoxa e conservadora de pensar os sonhos. Por outro lado, se a gente pensar que os sonhos não é uma experiência interna apenas, que esse umbigo do sonho ele está fincado no micélio, que abre ao fora, a gente pensa que o sonho, na verdade, não é tanto um objeto interno, mas uma experiência ao fora. Eu não diria nem externa, porque, na verdade, é abolido a diferença interno e externo no sonho. A alma lá nos indígenas passeia, o corpo a gente sabe onde está, mas e a alma, onde está? E, por outro lado, a gente tem a outra oposição que eu coloquei entre passado e futuro. Se a gente pensar o sonho de maneira mais ortodoxa pela psicanálise, o sonho é remetido ao passado. Uma experiência fantasmática que a gente reexperimenta a indistinção com a mãe, os desejos incestuosos pela mãe, uma maneira onipotente de realizar os desejos. Se a gente pensa o sonho, em vez de voltado para o passado, para o futuro, esse sonho está acessando fora para nos ajudar no que a gente vai fazer no presente, no futuro, no agora. Não é uma maneira onipotente de realizar desejos incestuosos. Na verdade, é uma maneira superpotente de se conectar com os outros e fazer escolhas pulsionais para você se situar no seu contexto, para você se situar nas relações com os outros, para você realizar desejos daqui para frente. Não como uma criança ficar sonhando lá com o seio materno, ficar alucinando. Kelly, quer falar? Não, é só para ver. Então, na verdade, nesse momento, quando você fala isso, remete muito a um sonho indígena, né? Pelo menos para mim, a interpretação vai, assim, de um sonho que ele é como um sonho premeditativo, não sei se existe essa palavra aqui, e tem uma conexão com o que está acontecendo e com o que está por vir, né? Então, ele não é ele é um sonho é um sonho revelador, como é a sensação que eu tenho quando eu leio sobre o sonho no Davi Copenau, ou num outro livro que eu estou lendo, né, sobre os sonhos indígenas. E aí ele ganha uma outra dimensão, né? Já não é mais esse sonho, e ele ganha uma outra forma também de entendimento sobre ele, né? Sim. E isso já estava na psicanálise, sabe? É uma das tendências de pensar o sonho na psicanálise, mas uma tendência menor, mais apagada, que o Guattari, por exemplo, vai dar nitidez. Como eu disse, no Pontales, que é um autor super inventivo, interessante, isso fica muito ambivalente. Ele fala do sonho-objeto e do sonho-experiência, por exemplo. Ele já está situando essa diferença, mas ele ainda faz referência ao sonho como baseado lá, como se apoiando no corpo materno, né? E não faz esse aprofundamento quanto ao o que seria o materno aí.
Então, me parece que, na maioria dos psicanalistas, isso fica ambivalente, no mínimo. Só no Perschiavon que isso ganha esse contexto do sonho, de fato, como um acesso ao real. Ali se vai mais longe, muito mais longe na psicanálise. E aí fica a questão, será que os sonhos egoístas dos psicanalistas, os sonhos egoístas do Freud, é um modo errado da gente olhar para os sonhos? A gente não estava vendo direito? Ou existem duas modalidades de sonhar? O sonho narcísico, que de fato se refere a essa realização alucinatória e incestuosa de desejo, e o sonho anímico. Eu estou cada vez mais inclinado a pensar, são duas modalidades. Não é que o Freud errou ao falar do sonho como incestuoso, como alucinatório, como onipotente. Ele estava falando dos sonhos no contexto da cultura dele, no contexto da produção de subjetividade urbana, europeia, repressiva, capitalista, em que ele vivia. Então, quando o Davi Copenau diz, os brancos dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Ele não está falando que os brancos têm uma visão errada sobre os sonhos. Há um tipo de sonho ali, mas não é o mesmo sonho. Fala, Paulo. Camilo, tá. Mas é isso aí que eu estava pensando. Obrigado, Paulo. Eu ia dizer o que o João acabou de falar, né? Eu também vejo essa simultaneidade, né? Esses dois modos do sonho se configurar. E me veio uma ideia aqui, indo mais para esse campo, né, da imanência, a nossa relação com a mãe ou com a mulher é uma relação com a terra, né? É a origem do nosso corpo, nesse corpo que está aqui, que a gente está em existência, né? Construindo a nossa subjetividade e tudo mais, ele é primordialmente uma relação com uma certa origem. Eu acho que é aí que, não sei se foi a Kelly que falou, é a terra, é a própria terra. Mas essa nossa sociedade, ela codificou essa terra em outras formas, né? Essa forma família, por exemplo. Então, esse homem ocidental do século XIX, do Freud, está ligado ali numa representação, né? Essa mãe é a própria terra. Quando a gente parte para um sonho, eu acho que esse umbigo nos conecta de alguma forma com a terra. E aí me veio uma imagem, nessa conversa toda aqui, de um contato micelial. Como se a gente, em algum momento, nesse partir para o outro, fosse uma relação de micélio, uma relação de você voltar para uma terra, voltar para uma certa origem e se espalhar por essa terra mesmo, né? Produzindo, né? Se produzindo, se reproduzindo e aí renascendo, que eu acho que é aí que é o interessante, né? Por isso o tempo presente, sempre depois do sonho, tem o acordar. Então tem uma vida dupla, né? Que até o Castaneda coloca, né? O duplo. Né? No sonhar existe um duplo, existe um outro corpo, né? Eu acho que esse corpo seria esse corpo nesse sentido micelial, como um rizoma realmente, né? Que se espalha, que vai se produzindo, que vai se multiplicando. E nessa linha que o Camilo trouxe, também daria para pensar no devir molecular, né? Perceptível, que o Guattari traz, me parece, não? O que é isso? Eu não lembro mais. Devir molecular. Tem várias imagens para a gente pensar aí sobre esse sonhador, né? Esse corpo que acessa o sonhador. No Castanheda, como lembra o Camilo, a gente tem o nagual e o tonal, né? O tonal é o corpo individual, orgânico, diurno, e o nagual é esse corpo que se conecta
ao universo inteiro por fibras luminosas, infinitas fibras luminosas que brotam do ventre e se ligam a todas as coisas. Então, essa é a imagem do Castanheda para o micélio, as fibras. Na esquizoanálise, a gente tem as máquinas. Fluxo e corte de fluxo, a maquinação desejante. Então, essas máquinas e esses cortes estão muito semelhantes às fibras luminosas. Inclusive, eles usam o Castanheda no Mil Platôs para pensar isso, né? Entre os indígenas, em vez de pensar essas ligações pelos fios, pelas fibras, eles pensam, de fato, como uma saída da alma do corpo, saída do espírito, que visita outros lugares. Então, é um outro modo de pensar essa extrapessoalidade acessada aí durante o sonho, né? Isso me lembra quando a Gabriela traz lá os desenhos dos indígenas, né? Que, né, uma experiência que ela citou semana passada, que remonta a essas conexões mesmo, né? Por isso que eu falei do devir molecular mesmo também, né? Imperceptível, que é essa relação, me parece até com o real mesmo, né? Se pensar daí nas categorias lá do real, simbólico e imaginário, né? Como nós vamos ter também no sonho, né? Possibilidade de ter um sonho que está ligado ao simbólico, ao imaginário do indivíduo lá, né? Uma coisa narcísica, assim como tem os sonhos que vão puxar para um campo do real mesmo, pulsional, né? Uhum. Como o inconsciente está formado também, né? O inconsciente também tem o aspecto simbólico, que é cultural, que é, daí talvez o Édipo entre aí, né? Que está presente na nossa história, na cultura, né? Mas tem também, me parece, um outro campo que é o pulsional, né? Também dentro desse conjunto de coisas. Daí entra lá, Moebius, lá, como é que chama aquele negócio, né? De passar de um para o outro, né? E tá Banda de misturado. Moebius, é. Né? Tá tudo ficando, de repente, misturado, né? Não sei, me parece. Uhum. Daí essa experiência do sonhar ligada ao exercício do desejo, né, tem relação, gente, com uma progressiva molecularização da percepção. Deleuze e Guattari dizem, o primeiro devir é o devir mulher. Então, a percepção nos faz, todos nós, não só os homens que acessam o devir mulher, mas as próprias mulheres, começam a ter um contato com forças que, na sociedade capitalista e patriarcal, em geral, são sufocadas. O Deleuze fala de outrem macho. O outrem macho coloniza o campo social, coloniza até a percepção. Só podemos enxergar através de outrem macho, que é a estrutura da percepção produzida aí pelo patriarcado. Então, até as mulheres precisam devir mulher, acessar essas forças outras. E aí, a partir do devir mulher, a gente tem o devir criança, os devires animais, até os devires moleculares e imperceptíveis. É uma progressiva molecularização da percepção, um refinamento. Como estar apto a perceber fluxos outros que o trem macho nos impedia, dado que o trem macho nos liga, por exemplo, ao dinheiro, à mercadoria, à propriedade privada, nos impedindo de ver toda essa vitalidade inorgânica e imanente ao cosmos. Então, pensando esse sonhar anímico, de fato, ele aponta na direção do devir molecular. Ele tende para o devir imperceptível. Talvez por isso que eu sempre associo a isso, a esse caráter vidente daí, né? De uma determinada categoria de sonhar, porque é por um refinamento perceptivo que se pode, enfim, perceber nuances, né? Que aí se enxergar mais além, se enxergar além mesmo.
E aí entra esse caráter vidente, que para mim não, para mim tem a ver, não é tanto premonitório como vidente. Assim, de Uhum. poder ver além, né? E me traz a ideia do cone, né? Do Bergson. Mas eu acho que é isso, é menos premonição e é muito mais como se fosse tirando, como o João estava falando, né, do sonho do branco, tirando ele de destaque, né, tirando ele como o centro do sonho, mas colocando ele como algo que percebe algo acontecendo, né, e os sonhos vêm com essa como é que pode, sei lá, um foco diferente, né? Então não é que é premonição, é como se o inconsciente tivesse ali, como o Paulo falou, né? Uma banda de moebros ali totalmente acontecendo, né? Porque o sonho do índio, né, é interessante justamente porque ele usa do sonho para poder entender suas caças, poder entender seus movimentos, né? Então é como se ele estivesse fora disso, tivesse muito mais conectado a alguma outra coisa que não tem a ver com ele, mas com uma necessidade mais coletiva, né? Uhum. Eu acho importante essa nuance que vocês colocam, porque, de fato, não é premonitório. O sonho não é tanto o que foi, nem o que vai ser, mas o que está sendo preparado. O sonho é um modo como uma professora que eu estou tendo aula, que é a Karen Shiratori, que fez o mestrado dela, estudou os sonhos. O sonho é um acontecimento. E o acontecimento diz algo, não é o acontecido. E também não é o campo dos corpos, das materialidades. O acontecimento é incorporal. O acontecimento nos abre para o campo virtual. Então, o acontecimento, gente, implica todas as ligações possíveis, potenciais entre as coisas. Então, quando Sonhando, o Davi Copenau escreve o livro A Queda do Céu, ele não está dando uma profecia, é isso. É um alerta, é um aviso. Ele sonhou e ele está passando para a gente o que está sendo, o que está acontecendo, coisas que estão concorrendo para determinado futuro, em que o céu vai cair. Só que está tudo em jogo ainda. Esse livro é um tratado cosmopolítico porque interfere. É um livro máquina, é um livro de combate, um livro arma contra a queda do céu. Que me vem a ideia de que pode acontecer, então. Pode, mas está aberto, né? Ele sai de uma cronologia, né? Me parece. Sai dessa questão cronológica de passado e futuro. É, de fato, um atemporal. Sim. É um tempo, todo tempo neste tempo. Né? Algo assim. O virtual é menos o passado e o futuro, ainda que possa ser também o passado e o futuro, mas todo o campo de possíveis. A partir das relações não que estão sendo feitas atuais, mas das relações possíveis entre partículas, entre corpos. Então, o virtual, gente, é um campo infinito de possibilidades. Então, quando os indígenas sonham, esses sonhos que são suporte à caça, eles estão captando estímulos, microestímulos no ambiente que dizem a eles de certa experiência provável do que está acontecendo, dos movimentos das matilhas, da mudança de temperatura, da passagem das estações. E o sonho capta, faz uma espécie de apanhado disso, não racionalmente, mas via intuição, e traz uma ideia para você. E a partir disso, bom, você está mais informado, você está informado pelo ambiente, por micropercepções do ambiente que acordado a gente não captaria. A gente passa a ter informações a partir dos animais, que acordado a gente não tem. Os animais mantêm certa ligação com o ambiente, gente, que o humano perdeu há muito tempo. Então, como que eles sabem quando vai chover? Quando vai ter um tsunami? Então, acessando os animais, a gente acessa o cosmos, a gente acessa o ecossistema. Então, os devires animais são um caminho para esse devir molecular, esse devir imperceptível. Exatamente.
Eu lembrei do devir animal, né, que o Deleuze traz bastante, a questão de estar alerta, né? Esse estar alerta quer dizer estar aberto, né? Já tem o devir mulher aí, né? Já está o devir animal e aberto para esse imperceptível, né? Que é a informação que está nas ondas. Tô meio falante, mas eu vou parar por aqui, mas só para compartilhar que eu lembrei, assim, fortemente que eu tive uma experiência, enfim, estive numa aldeia Pataxó da Bahia, e a líder da aldeia contou ali, né, para quem estava ali, que falando, né, da aldeia, enfim, enfim, né, de várias lutas e da resistência, e ela contou que os ancestrais dela, o avô ou o bisavô, agora eu não me lembro, mas ela conta que eles tinham uma habilidade de escuta muito sensível. Então, eles encostavam o ouvido na terra, assim, né, no chão da floresta, e eles conseguiam ouvir a não sei quantos quilômetros se estavam vindo pessoas, invasores. E era essa escuta que salvou eles muitas vezes, porque de muito longe eles escutavam barulho, assim, dos passos, né, enfim, dos colonizadores, e aí isso dava um tempo para eles saírem de onde estavam e procurarem, né, enfim, né, montarem outro local, enfim, para as famílias, para a aldeia em si. E eu achei isso muito fascinante, assim, sabe, porque era uma escuta, né, assim, de quilômetros, né, ao encostar, assim, o ouvido no chão, né, na terra, né, na terra, não no chão. Muito interessante isso. É por aí, eu acho que é uma dessas práticas, né, ligadas a essas micropercepções, as percepções obscuras para nós, né? A percepção, ela tem esse mecanismo de figura fundo, né? Então é como se a gente extraísse uma figura de um fundo, uma percepção clara, só que essa percepção, essa unidade perceptiva, ela é uma redução da percepção. E tudo aquilo que fica no fundo, as percepções obscuras, as micropercepções que a gente recusa para ver um objeto, uma figura surgindo. O exemplo lá do Leibniz, que eu costumo dizer do marulho do mar, né? Isso que vale para o ouvido, vale para a visão também. De longe, a gente escuta o mar como um único, uníssono, um som, chamado marulho. E quando a gente se aproxima dele, a gente vê que aquele marulho que parecia uma coisa só, são milhões, incontáveis gotículas, né? A percepção visual é a mesma coisa. Esse objeto que a gente vê surgindo do fundo, se destacando do fundo, na verdade, se a gente fazer ele recuar para o fundo, ele é um campo convulsivo. São fibras luminosas. É uma vibração molecular. Não há dentro e fora, nesse ponto de vista, nessa afinação da percepção mais profunda. Na verdade, é um sem fundo, não tem fundo. Não tem figura e não tem fundo. Há um sem fundo. Tem uma anedota, né, dos físicos quânticos, né, que quando você tem uma sala que você vai entrar, enquanto você não entrar na sala, existe só vibrações. Existe só um campo lá, né, de ondas e tal. É como se fosse né, tá tudo lá em movimento, não está parado. A hora que você entra, você catalisa, né, a sinapse de uma situação que é aquela que você estava projetando e já percebendo, né? Mas que cria-se ali na hora. A sala se organiza para aquela operação que você vai fazer. Daí é o observador influenciando, né, o fato observado, aquelas coisas que tem na física, né, das comprovações. Então a sala se forma, é uma anedota, né, como se tudo fosse assim, a realidade fosse assim. Uhum. Eu tenho uma imagem que me vem, é você caminhando e aquela natureza se criando conforme você dá os teus passos. Você está numa rua, numa estrada, na natureza, vai começando a aparecer tudo conforme você vai caminhando.
E você vai encontrar, eu vou encontrar lá com o Camilo, né, e o Camilo está fazendo o mesmo movimento de criação. E todos os corpos, né, os seres viventes e não viventes, né? Interessante. Me recorda a filosofia idealista do Berkeley, mas é como se a gente tivesse que levar ela para fora ainda, né? O Berkeley dizia: ser é ser percebido, ou perceber. Nada existe lá fora antes de ser percebido por uma consciência, por um espírito, né? Então é como se ele negasse a materialidade das coisas, o exterior, e tudo só existisse na mente, na ideia, né? E para pensar além do Berkeley, eu acho que a gente poderia dizer assim: toda percepção é relacional. Não é que não exista o fora, só que o fora existe enquanto onda, enquanto movimento. Na medida em que tem um observador, esse movimento ganha contornos, né? Por exemplo, e o animal que olha para fora e vê outra coisa diferente do que a gente vê? Daí que o objeto ele é criado pela percepção. Ele é extraído de um fundo que está em movimento, que pode ser visto de diferentes maneiras, né? Então a percepção se dá sempre num entre dois. Sem dúvida, isso hoje na física é muito claro. O espaço, né, aquele Carlo Rovelli, a realidade não é o que parece, é um livro que ele publicou, né? Ele fala, o espaço é a relação entre dois corpos. Aí tem um espaço. Se eu não tenho dois corpos, eu não tenho, né, esse espaço. Claro, você multiplica isso por tantos corpos, né? Mas ela se dá na relação, né? As coisas se dão. Nada existe, tudo acontece, é uma frase do budismo, me parece. Nada existe, tudo acontece, né? Bonita. João, eu estava pensando uma coisa aqui, né, sobre também a questão do sonho, né? Ele também pode, a partir do momento que a gente entende ele como um sonho indígena, né? Um sonho que ele é o resultado de uma certa consciência uma captação do que está acontecendo. A gente pode também avaliar o próprio sonho, quer dizer, o sonho ele também é interpretado conforme você se coloca, ou você se coloca como centro, e daí vai ser só ao redor das suas questões, ou você se coloca fora dele, mas como observação das coisas que estão acontecendo. Quer dizer, eu estou pensando aqui, não sei se eu estou sendo clara, mas o quanto que a forma como se fala sobre o sonho, né, ela pode ser diferente. A gente não precisa sonhar como os índios, mas a gente pode avaliar e entender o sonho de uma outra maneira, né, olhar para ele de uma outra maneira. É possível isso, não é isso? Eu acho que fica uma dúvida, assim, um problema filosófico, digamos assim, na minha cabeça às vezes, que é o seguinte: será que existem duas modalidades de sonhar e que há uma diferença de natureza entre essas duas modalidades? Ou existe apenas um sonhar e a diferença é de grau? Um sonhar que você sai mais ou menos de si? Eu não sei se é tão relevante responder a essa questão, né? Mas fica... Será que existem duas naturezas de sonho ou uma mesma natureza em que você vai mais ou menos longe, mais ou menos para fora? Mas eu entendi o que você disse. O sonho tem relação com os efeitos que a gente vai buscar nele, o que a gente vai fazer dele, né? Como ele é usado. O sonho tem relação com uma prática, com um uso. O sentido dele é o uso. Se nós pensamos em criação, né, João? Se nós estamos pensando em criação, não pode ser exatamente as duas coisas? Tanto uma forma de, né, olhar, de interpretar e de olhar para o sonho, como também haver simultaneamente, né, essas duas modalidades. Diga, Camila. Completando isso aí que você está falando, de alguma forma, eu acho que eu vou extrapolar um pouquinho a questão conceitual, mas quando Freud coloca a questão da condensação no sonho, a gente está abrindo uma possibilidade para isso também, porque há elementos num sonho
que ele pode estar ao mesmo tempo estar reproduzindo um registro do meu campo narcísico, do meu campo histórico, e ao mesmo tempo está me levando para uma transcendência disso, algo que reporta um outro ou uma outra questão mais profunda que esteja ali. Então, talvez essa condensação também aconteça. Aí, simultaneamente, haveria os dois modelos convivendo. E aí eu acho que é uma questão mesmo de a hora de fazer análise, né? A hora que você coloca isso na sua narrativa, né? A partir do que você do sonho manifesto, como é que você vai fazer essas associações? Você vai encontrar, talvez, em alguns momentos, uma relação edipiana numa determinada figura, e daqui a pouco você tem um insight, falei, peraí, tem alguma coisa além disso, tem um outro sentido, tem alguma coisa acontecendo, o que está me indicando algo mais presente, que está me indicando um outro caminho, uma outra forma de ver. Acho que faz sentido, e é bom você situar a questão da condensação, porque eu tenho a impressão, eu não tenho certeza, que o Pontales indica que esses diferentes mecanismos, que é a condensação e o deslocamento, a condensação indica mais uma abertura para o fora e o deslocamento mais uma dimensão narcísica. Eu não saberia agora explicar por quê, mas eu posso tentar recuperar isso no texto dele. A condensação justamente, né, reunindo vários elementos dispersos numa única figura. De onde que vem esses elementos dispersos que foram reunidos e que você pode depois chegar, né, que você pode depois relacionar a isso? Vem de fora, né? Questão dos restos diurnos aqui, que no Freud, de algum modo, estavam subordinados à realização de desejo onipotente, ganham uma nova figura. Os resíduos diurnos são das coisas mais importantes no sonho. Dizem das micropercepções que a gente captou, mas não percebeu quando acordado. Então tem um cara da etnopsicanálise, que é o Tobi Nathan, eu ainda estou começando a estudar ele agora, mas me parece assim, muito promissor isso, ele é vivo ainda. Sobre isso, ele vai dizer assim, o que importa não é o latente, é o manifesto. Porque o que importa do sonho é uma prática, é o que aparece, é o que comunica. Então, ele vai dizer, não tem nada por trás do sonho, não tem desejos infantis e egoístas por trás do sonho. No sonho há uma mensagem relativa à sua vida, digamos assim, mais diária, né? De uma atualização, né? Sim. Mas, enfim, a gente ainda vai falar bastante sobre isso, né? Eu estou concentrando bastante os estudos agora nessa questão do sonho. No grupo de quinta a gente tem passado aí por toda essa bibliografia que eu citei aí para vocês. Mas vamos fazer uma leitura do Antiédipo também para a gente não deixar de lado o livro, né? Que já tem aí algumas semanas que a gente não pega. Está numa parte difícil, assim, falando, né, dos regimes de signos, das fases, né, da história mundial, mas logo a gente vai passar por isso também e retomar coisas mais palatáveis e compreensíveis aí para nós. Mas eu nem vou tentar retomar muito o que a gente lê, porque eu nem saberia explicar muito para vocês, sabe? Eu acho que, em parte, a minha resistência na leitura está também que eu não tenho muito para extrair, para desdobrar aí para vocês. Então, vamos mais ficar na leitura mesmo e passar. Se a gente pegar alguma coisa aqui interessante, ótimo, a gente pode falar um pouco sobre. Se não tiver nada também, a gente passa direto. A gente está na página 202, máquina segmentária. A gente estava falando um pouco sobre aquela irredutibilidade da aliança e da filiação na máquina primitiva, e parece que eles vão falar um pouco, estão falando também um pouco sobre a relação entre a máquina primitiva, a máquina bárbara e a máquina capitalista. Como que a máquina primitiva precisava codificar os fluxos para, de certo modo, conjurar a ameaça do capitalismo. E a ameaça do capitalismo é a ameaça dos fluxos completamente descodificados, de um desejo totalmente desterritorializado.
né, que vai desterritorializar e descodificar os segmentos familiares e de aliança para centralizar tudo sobre o capital, sobre e os seus avatares, né? Propriedade privada, mercadoria, conglomerados industriais, enfim. Vou fazer a leitura na página 202. Máquina segmentária. Mas já é, desde esse ponto de vista, embora não da mesma maneira, que é preciso considerar os sócios primitivos, a máquina territorial de declinar alianças e filiações. Declinar aqui, gente, tem o sentido de enunciar todos os casos de. A máquina primitiva era aquela que enunciava, desdobrava todos os casos de aliança e de filiação, combinando-as, às vezes. Esta máquina é a segmentária, porque através de seu duplo aparelho, tribal e de linhagem, ela debita segmentos de comprimentos variáveis, unidades filiativas genealógicas de linhagens maiores, menores e mínimas, com sua hierarquia e seus chefes respectivos, primogênitos, guardiões do estoque e organizadores de casamentos. Unidades territoriais tribais de seções primárias, secundárias e terciárias, também com as suas dominâncias e suas alianças. Citação de um antropólogo. O ponto de separação entre as seções tribais torna-se o ponto de divergência da estrutura clânica, das linhagens associadas a cada uma das seções. Os clãs e suas linhagens não são grupos coerentes distintos, mas estão incorporados em comunidades locais, no interior dos quais funcionam estruturalmente. Fecha a citação. Os dois sistemas se recortam, estando cada segmento associado aos fluxos e às cadeias, a estoques de fluxos e a fluxos de passagem, a extrações de fluxos e a desligamentos de cadeias. Alguns trabalhos de produção são feitos no quadro do sistema tribal e outros no quadro do sistema de linhagem. Entre a inalienabilidade de filiação e a mobilidade de aliança, aparecem todos os tipos de penetrações que derivam da variabilidade e da relatividade dos segmentos. É que cada segmento só mede seu comprimento e só existe como tal por oposição a outros segmentos, numa série de escalões ordenados uns em relação aos outros. A máquina segmentária trama competições, conflitos e rupturas através das variações de filiação e das flutuações de aliança. Todo o sistema evolui entre dois polos, o da fusão por oposição a outros grupos e o da cisão por formação constante de novas linhagens que aspiram à independência, com capitalização de alianças e de filiação. De um a outro polo, todas as falhas, todos os fracassos se produzem no sistema, que não para de renascer de suas próprias discordâncias. O que Jean Favre quer dizer quando mostra, com outros etnólogos, que, é uma citação, a persistência de uma organização segmentária exige, paradoxalmente, que seus mecanismos sejam suficientemente ineficazes para que o medo permaneça como motor do conjunto? E de que medo se trata? Dir-se-ia que as formações sociais pressentem, com um pressentimento mortífero e melancólico, o que lhes vai acontecer, embora o que lhes acontece lhes advenha sempre de fora e se precipite na sua abertura. É talvez por essa razão que isso lhes advenha de fora. Sufocam sua potencialidade interior à custa desses disfuncionamentos, que desde então são parte integrante do funcionamento do seu sistema. Então, eles estão falando um pouco nas sociedades primitivas, né, selvagens, essa máquina selvagem, eles estão falando da relação entre aliança e filiação ainda. Como que os blocos de alianças vão constituindo, por outro lado, estoques sob os quais as filiações vão se atribuir um poder e vão passar adiante.
Só que a relação entre aliança e filiação é muito complicada. Digamos que uma disfuncionaliza a outra. Então, elas estão numa relação aqui, elas são elas são insubordináveis uma à outra, nenhuma se limita à outra, mas elas ficam se conectando, se atrapalhando, confluindo uma com a outra. De certo modo, eles vão aqui contra uma certa antropologia que subordinava ou a filiação à aliança ou a aliança à filiação. Né? Por exemplo, nas estruturas de parentesco lá pensadas pelo Lévi-Strauss, de algum modo, me parece que o parentesco estaria subordinado a uma aliança social. Os sistemas de parentesco estão relacionados aqui a uma necessidade de troca de mulheres e troca de bens entre as pessoas. Então, o Deleuze e o Guattari vão tentar dizer que uma é inalienável à outra. Há uma força do parentesco, há uma força da filiação, que eles vão remeter até uma filiação originária, até o ovo Dogon lá, né, que é uma filiação de uma espécie de ovo cósmico que vai passando de geração em geração e que é insubordinável a uma aliança social. Bem como a aliança social não é limitável a esse parentesco. Mas, enfim, são coisas que eu também não consigo entrar muito, porque eu também não sou especialista em antropologia, regras, sistema de parentesco, essas coisas. Então, me parece um pouco opaco, assim, quando eu olho para essas partes aqui do Anti-Édipo, eu não consigo ver muito. Mas, João, eu estou tentando ver, me ocorreu aqui aquela coisa da forma e da força. Também possível de ver aí na filiação e na aliança, como se fosse um movimento, né, de onda e partícula, na física agora, caindo bem na coisa, mas que tá tudo misturado, que uma hora as duas estão coexistindo, né? Uma fazendo, não se limitando e se opondo e fazendo composição, né, fazendo umas mesclas aí. Me passou essa analogia, assim, essa eu acho viagem. que o que complexificaria isso seria o seguinte: nem a aliança está do lado da forma, nem a filiação está do lado da forma. Nenhuma está do lado... Digamos assim, que a força e a forma podem estar tanto na filiação quanto na aliança. Há algo da força na filiação que passa através desse ovo tântrico, esse ovo cósmico, e há também algo da forma. Né? Os pais passam para nós os genes adiante e montamos um organismo, um corpo ali que tem uma filiação, que tem uma ascendência, uma descendência. E, por outro lado, na aliança social também há força e forma. A forma quando uma aliança se estabelece, se burocratiza, se limita a se reproduzir. E há força quando uma aliança social, digamos assim, desterritorializa um certo regime de parentesco que havia se estabelecido. Então, a força e a forma circulam entre filiação e aliança. Seguindo esse teu raciocínio, seguindo exatamente esse teu raciocínio, enquanto forma, tanto da aliança como da filiação, elas estão ali como se coisas distintas. Mas enquanto força, tanto de uma como de outra, elas estão também se mesclando com a possibilidade de... Daí vai, né, amplitude e frequência, né, as condições dessas forças, como vão interagir. Mas as forças, a princípio, né, elas não se mantêm tão distintas como as formas. Uhum. Dentro de um campo e do outro, né? Não sei, me ocorreu. Sim. E de certa forma, o Deleuze e o Guattari tem um momento que dizem: as máquinas só funcionam desarranjadas. Né?
Eles estão dizendo, gente, que o esquizo e a esquizofrenia é isso que não para de desarranjar a filiação e a aliança, e no plano da forma. Então, o esquizo é aquele que vai quebrar com a filiação e quebrar com a aliança social. Tanto que ele vai fazer ligações ali cósmicas, né? Tem uma citação sobre o esquizo no início que é muito boa para falar disso. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Eu sempre volto a ela, mas tem um tempo que eu não usava. Vejam só. Não o homem como rei da criação, mas antes como aquele que é tocado pela vida profunda de todas as formas ou de todos os gêneros, que é o encarregado das estrelas e até dos animais, que não para de ligar uma máquina órgão a uma máquina energia, uma árvore no seu corpo, um seio na boca, o sol no cu, o eterno encarregado das máquinas do universo. Então eles estão falando sobre o esquizo. Sobre o esquizo que desfaz o regime de parentesco e as alianças sociais para ligar uma máquina a uma árvore, uma máquina órgão a uma árvore, uma máquina de pintura ao sol, uma máquina de percepção, lorentziano, no caso, ao sol. Então, o esquizo ele vai abrir um precedente, na verdade, para o feiticeiro, no Mil Platôs, né? E aí eles vão introduzir um novo conceito no Mil Platôs, que é a aliança contra nature, contra a natureza, ou aliança demoníaca. Os amores abomináveis. Eles vão falar da simbiose, das alianças interespecíficas. Né? Então, é nesse lugar que ocupava o esquizo, que se liga às coisas a partir de algo sem liame, não tem um liame pré-formado de parentesco ou de código social. É uma ligação com o vento, com a chuva, as pedras no bolso do personagem do Beckett, que constroem ali um circuito energético. Então, o esquizo já, que desarranja as máquinas, e depois o feiticeiro, que opera essa aliança cosmopolítica, são aqueles que vão além do parentesco e da aliança social. Então, esses conceitos ainda são limitantes, né? Limitados, esses dois conceitos, ainda que eles se desarranjem um ao outro. E é no tempo do sonhar, né? É nesses estados produzidos aí pelas plantas de poder, pelas plantas mestras, onde de fato alguém pode praticar essa aliança cosmopolítica, pode encontrar esse outro não enquanto uma forma inanimada ou um animal mudo, mas como uma pessoa. Também dá para pensar nas formações do inconsciente, né? Sim, né? Junto com tudo isso aí. Também. Com as plantas de poder que também trabalham, né? Para esse campo inconsciente, né? Uhum. Me parece assim que as plantas de poder, elas potencializam isso que se dá a ver nas formações do inconsciente, incluindo o sonho, né? Elas potencializam inclusive o sonho. Uma potência do sonho para ir mais além, para se sonhar mais longe. Nesse sentido que são chamadas de plantas professoras, né? Nesse sentido que eu chamo o cogumelo de um aliado. Na verdade, o cogumelo me ensina sobre as outras alianças cosmopolíticas.
Então, eles sabem sobre as interações, sobre as outras relações, e eles podem nos ensinar, eles podem aumentar a nossa percepção para que a gente estabeleça essa diplomacia. Vocês estavam falando do micélio, né, também, como o Camilo comentou, né, e os cogumelos têm né, um parentesco aí, não tem? O cogumelo é da onde vem, né, esse conceito do Freud, é o cogumelo que tem essa estrutura micelial, que inclusive atualmente tem estudos da botânica, da biologia, que dizem o seguinte, que as árvores na floresta se comunicam pelo micélio do cogumelo, né? Enviam nutrientes umas para as outras, sinais de alerta umas para as outras pelo micélio. Então, o Freud ele tem algumas sacadas, ele pega alguns conceitos, algumas ideias, que é como se ele pressentisse o campo animista, mas recuasse, às vezes, também diante dele, né? Então, ele usa o micélio para falar do umbigo do sonho, mas é como se não aprofundasse, né? Aquela, como é que é? A germinal lá, larva, que ele chega a usar, né? Sim. Uma coisa assim, né? Tem um termo que ele usa para falar do... o plasma germinal quase imortal. O Freud tem um momento em que ele fala lá sobre a interpretação dos sonhos também, e ele vai dizer assim que os analistas, analisando ali, tem que ser como os caçadores. Essa passagem é outra das passagens animistas do Freud. O analista tem que ser como caçador, porque quando as vias principais estão interrompidas, estão bloqueadas, os caçadores usam as vias secundárias, os atalhos, as estradinhas estreitas que ninguém percebe. O caçador, ele lê os sinais no chão, nas árvores, no sol, no céu, nas estrelas. Mostra o ouvido no chão. Então, me parece que essa analogia aí com a caçada nos indica esse campo animista, né? Nos indica essa direção de uma molecularização da percepção, que de fato está presente nas formações do inconsciente. As formações do inconsciente indicam a tendência dessa percepção afinada para um campo extrapessoal, para um campo de imanência. Mas ainda volto a defender as plantas mestras, eu acho que elas potencializam de uma maneira assim impressionante a tendência já indicada pelas formações do inconsciente. Se o Deleuze dizia toda percepção se dá sob um campo molecular, e eu completaria, mas ela extrai do campo molecular as figuras, os objetos, é como se as plantas professoras nos devolvessem a figura para o fundo. Fazem o objeto recuar para o seu fundo. E aí a gente não tem mais uma percepção clara, mas uma micropercepção, uma percepção obscura. O Siddhartha Ribeiro tem trabalhado com alguma coisa. Ele é neurocientista, né? Ele tem trabalhado e defendido uma ideia da questão das ervas e das coisas psicodélicas, né? O termo psicodélico é muito interessante, né? É revelação, né? Da psique, né? O sentido do termo dele, né? É revelação da psique, né? Uma revelação, né? Não é só a viagem, né? Que se utilizou no Ocidente como... Uhum. Tem aquele documentário no Netflix, né? Não sei se vocês assistiram, que se chama Como Mudar Sua Mente, mas achei bem legal, assim, a forma como foi construído e, enfim, né? O que eles vão mostrando, né? Inclusive, digamos assim, o projeto cultural, né? Político e social de repressão, né? Enfim, porque você tem toda uma potência ali, né? Naquelas substâncias. E, enfim, achei muito interessante. Quem não assistiu, fica uma sugestão aí, porque é muito, muito bom. Eu assisti também, é interessante mesmo. Tem várias substâncias, né, que eles vão trazer.
Mas é isso, tem vários termos, né? Alucinógenos, psicodélicos, enteógenos, plantas professoras, plantas mestras, plantas de poder. O que eu acho pior aí é o alucinógeno, né? Porque a etimologia da alucinação nos remete a uma falsa percepção, a um erro de percepção. Então, remete a relacionar essas plantas a estados psicóticos, por exemplo, né? Coisas irreais. O termo O enteógeno enteógeno, é revelação do divino, né? mas aí é um Deus espinosista, né? Se for assim, acho que pode ser um bom termo também. Enteógeno como um Deus espinosista me parece. E o psicodélico, eu acho que é revelação da consciência, ou algo disso, né, dessa ordem, que eu acho um termo bom também. Apesar de ser um pouco contaminado, assim, por uma certa cultura hippie e New Age, talvez, que às vezes, eu tinha até esquecido esse termo, sabia? Eu estava usando outros porque eu tinha esquecido esse termo psicodélico, mas talvez seja o caso de reatualizá-lo, né? Dar um novo banho aí de atualização aí nele e usá-lo em outro sentido. Bom, gente, mas o que eu queria trazer hoje era isso. Se alguém tiver questões e contribuições, a gente pode seguir mais um pouco. Na semana que vem a gente volta no Antiédipo, na página 203, e eu vou trazer, talvez, se eu conseguir, alguns trechos do Máquina Kafka, do Guattari, e alguns trechos do livro O Regressar da Noite, da Nastasia Martin, justamente no tipo de sonhar que não se limita ao suporte à caça, que é esse sonhar mesmo ecossistêmico, cosmopolítico. É muito bonita a passagem que ela fala disso. Inclusive, se vocês quiserem, eu não sei, talvez já tenha até enviado, mas se eu não tiver enviado ainda nesse grupo, eu posso enviar o PDF desse livro dela. Já enviou, sim. Já enviei? Beleza. Pode reenviar, João, porque eu tive um tempo fora do grupo e aí eu acho que eu não, enfim, não perdi esse PDF, então Beleza. manda de novo lá. Eu envio. Então a gente segue um pouco na leitura do Antiédipo e vamos falar um pouco mais sobre sonhos aí semana que vem.